Bom dia, minha criança. Estamos iniciando mais uma manhã de aula. E hoje, quarta-feira, nós teremos aulas de quê? Geografia e português, certo? Eu sei que vocês adoram geografia, vocês adoram português, estão bem animados. Afinal, vocês também adoram todas as matérias, não é verdade? Uns gostam mais de matemática, outros mais de português, outros mais de ciências, outros mais de história, mas tudo bem. Cada dia tem o seu dia e cada dia tem a sua matéria, não é mesmo? E hoje é dia de geografia. E nós vamos dar continuidade ao estudo dos climas, certo? Já passamos pelas zonas climáticas mundiais, não é mesmo? Com clima temperado, com clima polar, com clima tropical, não é verdade? E hoje vamos iniciar outra parte sobre os climas, certo? Mas só que um clima mais específico, que qual é? O clima do Brasil, o nosso país, certo? Então, nós vamos para a página 380, certo? Então, pause o vídeo e abra o livro na página 380. Agora que você abriu o livro na página 380, vamos iniciar a nossa leitura, certo? Os climas do Brasil. Lembre-se, você deve sempre acompanhar a leitura junto comigo, não ficar só escutando, certo? Tem que ler junto. Então, vamos lá. Diariamente, podemos observar se está fazendo calor ou frio, se o céu está ensolarado ou nublado. Esses são apenas exemplos de como está o tempo. Então, diariamente, todos os dias, nós podemos ver como se encontra o clima na nossa região, na nossa cidade, ou até mesmo no país com a previsão do tempo, não é verdade? E com isso, nós podemos ver as características, certo? Bastando olhar para fora, ou então sentindo na pele. Às vezes você está dentro de casa e está muito calor, não é verdade? Ou então às vezes você está dentro de casa e está frio. Então não precisa nem olhar para fora. Mas se você quiser ver se está nublado, se está no sol, então você olha para fora, não é verdade? Mas esses são apenas exemplos. Vamos dar continuidade. O conjunto das características do tempo que se repetem durante certo período constitui o clima do lugar, certo? Então, as pessoas falam tempo e clima, não é verdade? Então, mas o que é clima? Clima são as características que se repetem, certo? Do tempo, que se repetem durante um curto período, durante um certo período, certo? Por exemplo, de janeiro a abril, na nossa região, é costume chover. Então, é uma característica do clima, certo? Então, depois disso esfria e depois outra característica que esquenta. Então, essas são as características do clima. Então, o clima são as características que se repetem, certo? Durante certo período. Então, vamos agora observar no mapa os principais tipos do clima do Brasil, certo? Então, aqui nós vamos começar pelo um dos maiores, certo? Que é o verde, que predomina na região norte, certo? Mas pega uma parte do Nordeste no Maranhão e outra parte do Centro-Oeste no Mato Grosso, certo? Então, que clima é esse? Vamos olhar na nossa legenda: equatorial. E depois nós vamos para o tropical semi-úmido, que pega boa parte do Nordeste, não é verdade? Passando por Minas Gerais no Sudeste, ainda pega no Norte, no estado de Palmas e ainda no Centro-Oeste, em Cuiabá, numa parte do Mato Grosso, que Cuiabá é a capital do Mato Grosso, e também no Mato Grosso do Sul, e ainda pegando também uma região de São Paulo. Então, tudo onde estiver esse clima, onde estiver essa parte amarela, é tropical semiúmido. Sim, aí nós temos aqui em Roraima, certo? Que tem também o tropical semiúmido. Ele predomina mais no Nordeste, certo? Mas também tem em outros países, que você pode observar aqui, certo? Nos estados como Bahia, Ceará, Rio Grande do Norte, Maranhão, Piauí, ok? Então vamos para o próximo. Nós temos o tropical semiárido. Tropical semiárido que você pode ver aqui, ó, pegando parte da Bahia, do Piauí,
parte do Pernambuco, parte da Paraíba, parte do Ceará e até o Rio Grande do Norte. Então temos o tropical semiárido. E depois dele nós temos o tropical úmido, que vem desde Rio Grande do Norte até o Rio de Janeiro, certo? Na parte do litoral. Você pode olhar que ele só corresponde a maior parte no litoral. Isso entra um pouco mais no estado, mas está sempre próximo às praias, ao litoral. Nós ainda também temos o tropical de altitude, certo? Que pega o estado do Paraná, uma parte do Mato Grosso, São Paulo e Minas Gerais, certo? E muito pouco no Rio de Janeiro e no Espírito Santo, certo? E nós temos o subtropical, que pega uma parte de São Paulo, uma parte do Paraná, todo o estado de Santa Catarina e todo o estado do Rio Grande do Sul. Então, esses são todos os climas do Brasil: equatorial, tropical semiárido, tropical semiúmido, úmido, tropical semiárido, tropical úmido, tropical de altitude e subtropical, certo? Vamos ver o que nosso cachorrinho está dizendo. Então, como está o tempo em seu município hoje? Qual é o tipo de clima predominante em seu estado? Certo? Então, vocês mandam lá no grupo, você pode dizer: ah, hoje está muito quente, estou com muito calor. Então, você pode dizer: ah, hoje eu estou com frio, certo? Estou com um pouco de frio. Ou então, você pode dizer: hoje não está nem quente nem frio, está uma temperatura amena, certo? Ou então, pode dizer se na sua casa está ventando, se não está ventando, certo? Diga lá as características no grupo, certo? Então, vamos agora para a página 381, que vamos ver as características de cada clima. Já vimos a sua localização nos estados, né? Agora vamos ver as características de cada um, na página 381. Então, clima equatorial. O clima equatorial é um tipo de clima quente e úmido, com muita chuva durante o ano todo. Nos estados do Amazonas e do Pará, por exemplo, predomina esse tipo de clima. Então, o clima equatorial é um clima que é muito quente e abafado, certo? E úmido. É igual aqui quando chove e fica aquele calorão depois que chove. Então, lá no Pará, no Amazonas, na região norte, é sempre dessa maneira, sempre muito quente e úmido, tudo muito abafado. E tem cidades lá que chove todo dia, todo dia, todo dia, todo dia mesmo. Não passa um dia sem chover, certo? Então, a característica do clima equatorial é que ela é muito quente e úmido, certo? E com muita chuva durante todo o ano. E agora vamos para o clima tropical, que tem, na verdade, 4 tipos de clima tropical: o semiárido, o semiúmido, o tropical úmido e o tropical de altitude, certo? Mas vamos ver primeiro a característica, o que é um clima tropical, além de que fica nos trópicos, não é verdade? O clima tropical é predominante na maior parte do território brasileiro. Por isso, nosso país é chamado de país tropical. Esse clima é classificado em tropical semiárido, tropical semiúmido, tropical úmido e tropical de altitude. Agora vamos ver a característica do tropical semiárido. É o clima do sertão nordestino, ou seja, é o nosso clima. Faz muito calor o ano todo e apresenta longos períodos de seca. Então, o nosso clima, como vocês já sabem, já viveram, não é verdade? Ele é muito quente, faz calor quase o ano inteiro, não é verdade? E apresenta um longo período de seca, porque chove até abril, maio, certo? Às vezes em junho chove, mas já você pega julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Ou seja, são mais dias sem chover do que dias chovendo, certo? E aqui nós temos a figura, né, da região norte, com rio e águas. E nós temos aqui a parte do tropical semiárido, da parte do nordeste, que colocaram só a parte da seca, mas a gente sabe que não é só isso, não é verdade? Que tem outras coisas no nordeste. Então, se você um dia vê alguém falando mal do nordeste, defenda, certo? Que ele não é só seca, também temos áreas verdes e também clima agradável, certo? Então vamos dar continuidade. O clima tropical semiúmido é o clima predominante na maior parte do Brasil. Esse clima possui uma estação chuvosa, que é o verão, certo? Como eu já expliquei para vocês, que a estação chuvosa
é o verão, que é a estação do sol, que faz aquele calor abafado, aquele quente, e no final da tarde e à noite vem a chuva com trovões. Então, isso é o verão. E uma estação seca, certo? Que começa com friozinho, que já se passou aqui na nossa região, e depois vai até aumentando as temperaturas até dezembro, é chamado de inverno, certo? Então aqui nós também temos uma foto de uma região que tem o clima tropical semiúmido, que é na Serra da Canastra, no estado de Minas Gerais, certo? Então vamos agora para a página 382. Então já estamos na página 382. Vamos para agora para o clima tropical úmido. Então, é um clima litorâneo caracterizado por chuvas frequentes e mal distribuídas durante o ano. As temperaturas são elevadas ao longo de todo o ano. Então, o clima tropical úmido é um clima litorâneo, ou seja, está no litoral, na região da praia, certo? Já vimos que a região litorânea é a região da praia, do litoral, onde se encontra o mar, onde acaba o continente, na verdade o país, e começa o mar. E também é caracterizado porque chove muito, mas essa chuva é mal distribuída. Ah, professor, como assim uma chuva mal distribuída? Chove mais em um lugar do que em outro, certo? Então, suponhamos, chove mais no Rio de Janeiro e menos no Rio Grande do Norte. Ou então chove mais em Alagoas e menos na Paraíba. E assim vai, certo? Chove mais num canto e menos em outro. E as temperaturas também são elevadas ao longo do ano todo, certo? Então vamos lá. Clima tropical de altitude. Clima tropical de altitude é o clima que ocorre nas regiões de altitudes mais elevadas. As chuvas são mais distribuídas durante o ano, concentrando-se no verão. Então, o clima tropical de altitude, como diz o nome, é porque já é numa região mais alta, numa região de serras, certo? Então tem que subir as serras, chapadas, normalmente, certo? Em elevações, ou seja, estão acima do nível do mar, ou seja, é mais alto. Então tem que estar sempre subindo. E lá as chuvas também são mal distribuídas, certo? Chove mais no verão do que o resto do ano todo, certo? Então, o clima subtropical é o clima que apresenta invernos frios, com geadas e chuvas durante todo o ano. Então, o clima subtropical já fica ao sul do país, certo? Que no caso, quando pega o Rio Grande do Sul como um todo, Santa Catarina, boa parte do Paraná e uma parte de São Paulo, certo? Então lá os invernos são bem frios, certo? Frios mesmo. Tem geada, ou seja, de manhã as plantas amanhecem congeladas, certo? E chuvas durante todo o ano, aquela garoa que deixa tudo bem frio, certo? Então essa é a característica do clima subtropical, que já está abaixo. Então, nós temos aqui uma foto do clima subtropical, certo? A mata de araucárias no Rio Grande do Sul, que você pode observar no livro. Então, se ficou alguma dúvida sobre os climas brasileiros, certo? Você me pergunte, mas não fique com a dúvida para você, certo? E vocês vão fazer, certo? Agora a atividade da página 382. Uma atividade maravilhosa, certo? Então, e vocês já sabem, me mandem depois a foto no privado. Então, essa foi a nossa aula de geografia.